Olá, camaradas. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso curso de formação do MPS Paraná. No encontro de hoje, eu vou fazer uma abordagem diferente da nossa convencional. O nosso curso de formação apresenta, dentre outras teorias, né, um enfoque marxista, um enfoque revolucionário. E aqui eu vou apresentar uma teoria convencional sobre o comércio. Essa teoria convencional é o que basicamente o Paulo Guedes estudou durante a faculdade, é o que o Paulo Guedes utiliza para embasar seus argumentos, é o que a Margaret Thatcher aplicou é, nas suas políticas. É o que o Reagan, né, o Reagan fez nos Estados Unidos. São basicamente teorias, as teorias convencionais, teorias que embasam políticas neoliberais. Então, por que a gente iria discutir isso? Bom, aqui eu até falo para os meus alunos, né, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a gente precisa conhecer a teoria convencional para poder criticar. E aqui eu tenho um duplo objetivo, um tanto é esse, né, que é apresentar a teoria convencional com um olhar crítico, para que a gente consiga fazer críticas com profundidade ao argumento neoliberal, mas também quero apresentar aqui para que a gente entenda qual seria a consequência do tarifaço segundo a teoria neoliberal. Ou seja, a própria visão hegemônica nas universidades americanas de neoliberalismo se contrapõe à política de governo que o Trump tem feito. Então, vou apresentar aqui de uma forma rápida, né, e bem objetiva, qual é a visão dos neoclássicos ou neoliberais sobre o comércio internacional. Para isso, vamos imaginar seguir o roteirinho que eu faço em sala de aula, inclusive, né, que é apresentar como se dá o comércio internacional. Vamos imaginar que existe um preço mundial já formado, né? A teoria neoliberal ou neoclássica, aqui eu vou chamar de neoclássica porque é economia, né? A escola econômica é neoclássica. A gente sempre parte de algumas suposições. Então temos aqui a suposição de que o preço mundial foi dado, existe um preço doméstico que foi formado a partir da oferta e demanda. Isso não é consenso, né? Como se forma um preço a partir das curvas de oferta e demanda. Existe uma discussão se existe ou não uma curva de oferta e demanda. Os neoclássicos concebem a oferta e a demanda como curvas, né? O preço doméstico pode ser maior ou menor que o preço mundial. Intuitivamente, a gente já imagina, se o preço doméstico de um país é menor que o preço mundial, a gente vai tender a exportar, porque afinal de contas, os produtores locais vão querer acessar o maior preço possível. O maior preço possível é o preço internacional, nesse caso, em que o preço doméstico é menor que o preço internacional. No caso contrário, em que o preço doméstico é maior do que o internacional, ou mundial, né? A gente tem um país que vai tender a ser importador, porque afinal de contas os compradores vão buscar comprar a mercadoria mais barata no exterior. Então aqui nós temos a curva S. A curva S é, é a curva de oferta, né? S de supply. E a curva D de demanda. Demanda é negativamente inclinada, a oferta positivamente inclinada. A teoria neoclássica concebe isso num plano cartesiano, a força de oferta sendo representada pela curva de oferta e a força de demanda pela curva de demanda. E aqui nós temos uma oferta e demanda de carne. Então, aqui no eixo X, se convencionou na economia neoclássica que o eixo X tem quantidades, no eixo Y nós temos preços. Então, nesse nosso plano cartesiano, temos uma curva de oferta e uma curva de demanda, e essas curvas representam diferentes quantidades e preços, né? Então, cada um ponto dessa curva, seja da oferta ou da demanda, representa uma combinação de preço e quantidade. Uma quantidade correspondente a um determinado preço, né? E aqui se forma o preço de equilíbrio, onde se cruza a curva de oferta e demanda, ou seja, onde as quantidades se igualam, quantidade demandada e quantidade ofertada, se igualam no ponto de equilíbrio, onde se forma o preço de equilíbrio. Tudo isso é concepção neoclássica, né? Não é uma concepção de todas as escolas de pensamento econômico. Bom, então formou-se um preço de equilíbrio, nesse caso, 4, e a quantidade de equilíbrio, 500. É, bom,
O preço internacional, vamos colocar aqui no nosso exemplo, o preço internacional é igual a 6. Se o preço internacional é igual a 6, nós percebemos que o preço internacional é maior que o preço doméstico. Imaginando isso para o mercado de carne brasileiro, vamos imaginar, 4 dólares seria o preço, dá para, assim, até plausível, né? 4 dólares o preço do quilo da carne no Brasil e 6 dólares o preço do quilo da carne internacional. Quando acontece essa situação e existe livre comércio, vai haver um processo de busca por mercadoria, por preços mais altos no exterior, por parte dos ofertantes. Então, os ofertantes vão passar a ofertar no exterior parte da produção doméstica. Então, notem, como o preço 6 é mais alto do que o preço 4, que era o preço doméstico, a gente vai ter uma oferta maior que a nossa demanda doméstica, né? Uma quantidade ofertada maior que a quantidade demandada. Então vejam que a quantidade ofertada é 750 e a quantidade demandada é 300. Isso ao nível de preço 6. Então, o que acontece com essa diferença, né? Esse excesso de oferta? Esse excesso de oferta doméstico vai ser exportado. Isso por quê? Porque os ofertantes vão buscar esse mercado internacional que paga um preço mais alto que o mercado doméstico. E é por isso que o Brasil é exportador, né? Pelo menos nessa teoria neoclássica, isso explicaria por que um país se torna exportador, porque afinal de contas o preço internacional é maior que o preço doméstico. Opa, aqui ficou o açúcar ali, porque era um exemplo de sala de aula, eu acabei não escrevendo, mas a gente está fazendo o exemplo da carne, né? Então, existe uma leitura sobre bem-estar que é extremamente limitada na teoria neoclássica, que é conceber o bem-estar como o consumidor paga barato e o produtor vende caro. É, isso, obviamente, se eu perguntasse para as pessoas que estão assistindo aqui o que é bem-estar, vocês falariam outras coisas, né? Não falariam pagar barato nem vender caro. Mas na teoria neoclássica, a concepção de bem-estar é essa. Então, a área abaixo da curva de demanda e acima do preço vai definir o excedente do consumidor. E a área acima da curva de oferta e abaixo do preço, 4, né, nesse caso da economia fechada, definiria o excedente do produtor interno. A soma do excedente do produtor mais o excedente do consumidor dá o excedente total. Esse excedente total é uma medida de bem-estar da sociedade. Então, isso tudo parece muito fantasioso e, ao meu ver, é totalmente fantasioso. É uma teoria que, na verdade, só está buscando justificar o funcionamento do sistema capitalista, né? Mas, de qualquer forma, nessa concepção estranha de bem-estar, né? Estranha que eu não consigo ver bem-estar dessa forma, e eu acho que muitos de vocês não vão conseguir ver também, mas o bem-estar é medido dessa forma, né? Como os consumidores acabam pagando barato e os ofertantes acabam vendendo mais caro do que estariam dispostos a vender. Então isso mede o nível de bem-estar. Na economia fechada, o bem-estar total da economia é A mais B mais C. É esse triângulo, né? É formado por A mais B mais C. Quando a economia se abre, acontece exportação. E, ao acontecer exportação, o excedente do consumidor vai se reduzir. Anteriormente, na economia fechada era A mais B, e agora se tornou somente A. Esse excedente A é menor do que A mais B. Então, os consumidores, ao acontecer um processo de abertura comercial, se o país é exportador, os consumidores serão prejudicados, vão ficar menos satisfeitos do que na economia fechada. Por outro lado, os produtores ficariam mais satisfeitos, porque anteriormente eles tinham um nível de bem-estar que era equivalente a C, e agora eles têm C mais B mais D. Então, notem que quando a economia se abre, né, e essa economia é exportadora, quem se beneficia são os exportadores, mas os consumidores são prejudicados em termos de bem-estar. Então, como a teoria neoclássica trabalha dessa forma, né, você tem uma foto da economia fechada e uma foto da economia aberta. Compara as duas fotos. É assim o funcionamento da teoria neoclássica. Isso tem pouco a ver com a realidade do mundo, né, em que as coisas acontecem num processo histórico, mas aqui a teoria neoclássica trabalha dessa forma. É fantasioso, é artificial, é metafísico, mas a teoria é dessa forma que eles constroem. Então, você tem
uma interpretação, né, de que os produtores são beneficiados ao se tornarem exportadores numa economia aberta, enquanto os consumidores dessa economia que se abriu serão prejudicados, porque agora terão de pagar o preço internacional. É isso que acontece quando uma economia se abre, né? Os consumidores vão pagar o preço internacional. É, o preço internacional daquele produto. Isso imaginando numa economia sem tarifas e sem custos de transporte, por simplificação também, né? É o que está nos manuais de economia, é uma suposição para facilitar a interpretação das coisas e, obviamente, quando a gente vai para o mundo real, mesmo usando a teoria neoclássica, você deveria complexificar esse modelo. É a forma como se constrói essa teoria, é, partindo de modelos simples e fantasiosos para depois fazer um esforço de aproximação com a realidade. Bom, então, numa economia, se houvesse um fechamento dessa economia, comparando a situação com a economia aberta e com a economia fechada, se a economia ficasse fechada, os consumidores seriam beneficiados. Ou seja, se o Trump, é, realmente, uma situação extrema, né? Fechasse, se o Brasil se fechasse simplesmente, pensando agora na perspectiva do Brasil, se o Brasil não exportasse mais carne, com certeza o consumidor seria muito beneficiado. Ceteris paribus, que é a suposição da teoria neoclássica, considerando tudo mais constante, a gente teria uma queda significativa no preço da carne no Brasil. Afinal de contas, o nosso custo de produção aqui é muito. A nossa competitividade, né? É, é alta nesse ramo de produção. Então a gente consegue produzir a um custo mais baixo que a média internacional e, portanto, se a gente fechasse a nossa economia, o preço da carne iria cair dentro do Brasil. Esses ganhos do comércio aqui são um pouco relevantes para a nossa discussão, mas na interpretação dos liberais, esse ganho do comércio que foi marcado como área D, notem que é um nível de bem-estar que foi ganhado. É um bem-estar que foi. É uma diferença de bem-estar em relação à economia fechada e à economia aberta. Agora, a economia aberta usufrui da área A mais B mais C mais D, que é uma área maior do que A mais B mais C, que era o bem-estar da economia fechada. Então, quando uma economia se abre, seja com exportação ou com importação, nesse caso a exportação, a economia como um todo se beneficia. Esse é o argumento neoclássico para a abertura dos mercados. Agora vamos imaginar uma situação com tarifa, né? Imaginando agora o preço. Aqui os preços são diferentes, mas vale a mesma lógica. Vamos imaginar agora. É, ficou ali um erro, camisas de algodão, mas tanto faz o produto. O preço mundial é 20, imaginando na carne. A tarifa é de 50%, que é o que o Trump definiu. Então o preço da carne era 20 e agora vai ser 20 mais 10 na economia americana. A economia americana, agora nós vamos olhar para o gráfico da economia americana e não mais para o gráfico da economia brasileira. Os americanos vão ter de pagar 20, que é o preço internacional, mais 50% sobre esse valor, que é 10. Então eles terão de pagar 30 é, por unidade consumida, por carne aqui, né? Tá só o exemplo da, da sala de aula. Então, os produtores nacionais também vão poder cobrar esse valor, no caso dos Estados Unidos, vão poder cobrar esse valor se o comércio fosse estritamente só com o Brasil. Aqui o exemplo não vai funcionar 100%, mas vamos adiante aqui só para pegar a lógica, né, do que eu quero passar. Notem, agora nós temos um país importador. Os Estados Unidos é um país importador de carne, e vamos imaginar que o preço doméstico fosse esse aqui, né? O preço doméstico de economia fechada. Está muito acima do preço internacional, que seria, digamos, os 20 dólares. Se os Estados Unidos impuser tarifa de 50%, seus consumidores terão de pagar 50% a mais na mercadoria, que anteriormente custava 20 e agora vai passar a custar 30. Ao nível de preço 30, quais são os efeitos sobre as quantidades importadas? Anteriormente se importava, notem, né? Ao preço de 20 se produz 25 unidades domésticas e se consome 80. Ou seja, a diferença de 80 menos 25, de 55 unidades, vai ser importada. Agora, com o preço se elevando internamente em decorrência da tarifa de 50%, a quantidade importada de carne vai diminuir. Vai ser agora 70 menos 40. Vão ser importadas somente 30 unidades de carne, no nosso exemplo, né? Bom, então
Do ponto de vista do consumidor, vamos olhar para a curva de demanda. Na curva de demanda, a gente percebeu que a quantidade demandada diminuiu, ou seja, o consumidor americano vai comer menos carne e, ao mesmo tempo, vai pagar mais caro. Vai pagar quanto mais caro? Vai pagar o valor da tarifa de importação. Então ele passa a pagar 30 na unidade de carne e consumir uma quantidade menor, caiu de 80 para 70. Os produtores de carne serão beneficiados nos Estados Unidos com essa tarifa, porque afinal de contas uma elevação do preço da carne internamente fará com que a lucratividade e o excedente do produtor, aqui essa balela, né, dos neoclássicos, o excedente do produtor aumente, porque afinal de contas o aumento da tarifa faz com que os produtores não sofram essa concorrência internacional, ou sofram menos com a concorrência internacional. Essa parte final aqui é mais praticamente para concurso, isso não serve pouquíssimo para a vida, né? Mas de qualquer forma vai haver uma redução no bem-estar do consumidor e dos produtores no geral, né? O excedente total vai se reduzir quando se definir uma tarifa, ou seja, o bem-estar dos consumidores e dos produtores americanos somados é, irá diminuir em decorrência da tarifa. Ou seja, surge um peso morto da tarifa. É a teoria neoclássica, teoria liberal, vocês não imaginariam outro resultado da teoria a não ser esse: justificar a abertura comercial e criticar a imposição de tarifas. E é exatamente o oposto do que o Trump tem feito, né? Ele não tem se importado com os ganhos do comércio. E agora a discussão, eu acho, para entender de fato o que está acontecendo nos Estados Unidos, e como vai se suceder os próximos anos, né? Caso de fato essa tarifa seja imposta. Daí para interpretar isso, eu acho que vale mais a pena não ficar nessa teoria neoclássica, mas visitar alguns textos do Marx. Certamente ele escreveu algo útil, né, para a gente estudar esse caso específico das tarifas. É, eu pretendo fazer esse estudo futuramente, mas como a teoria neoclássica estava na ponta da língua, é o que eu acabo ministrando para os meus alunos, eu quis ilustrar aqui, trazendo como os neoclássicos pensam sobre o tarifaço. E nós vimos que eles não somente percebem que os consumidores serão prejudicados, né, mas também percebem que os produtores americanos serão beneficiados. É, então existe um grupo que vai se prejudicar e outro grupo que vai se beneficiar com a imposição de tarifas. Porém, como um todo, a sociedade americana vai ser prejudicada com as tarifas. E do ponto de vista do brasileiro, a gente tem que olhar como a economia, aquele exemplo da economia exportadora, numa foto, ela numa economia fechada e outra foto numa economia aberta. Não é exatamente a mesma coisa, porque a gente sabe que os Estados Unidos não são a economia mundial, né? A economia mundial conta com muitos países, inclusive os Estados Unidos. Então, o fechamento, a imposição de tarifas nos Estados Unidos, para fazer uma analogia, né, simplesmente para facilitar a argumentação e a ilustração da teoria, a gente pode comparar com a economia fechada. Caso a economia do Brasil fosse fechada, seria muito mais barato a carne no Brasil do que é nessa economia aberta, né, em que os consumidores ficam submetidos aos preços internacionais dos produtos. Se a carne sobe no preço internacional, a gente paga mais caro no Brasil, independente dos nossos custos de produção. Numa economia fechada, não. A gente vai poder usufruir o que a gente produz. Isso, obviamente, eu estou fazendo uma leitura muito simplista, né? Existem mil e um outros fatores para serem considerados quando a análise vai para o nível real, nível da realidade. E com certeza a gente tem que se apegar muito mais a elementos como um exemplo histórico da Rússia, que está sofrendo embargo agora e conseguiu dar a volta por cima. Ou outros países, os riscos que a gente passa, a gente pode olhar para os países que sofrem muito com o embargo e não conseguiram dar a volta por cima por total, né, por completo, como é o caso da Venezuela, como é o caso de Cuba. Então, olhar para esses casos específicos e tentar interpretar o que vai acontecer no Brasil pode ser uma luz, né, para a gente traçar perspectivas para os próximos anos. Mas essa teoria aqui serve pelo menos para a gente ver como os liberais pensam e como eles devem se revoltar, né? Caso eles sejam fiéis à própria teoria, eles se revoltariam com a posição do Trump. Agora, se eles são aliados a grupos específicos, né, que se beneficiam com esse tarifaço, daí, obviamente, eles só vão ficar quietos, como o Paulo Guedes faz, né? Então, pessoal, valeu, a gente se encontra na próxima semana.